paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete, iniciando mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste quarto trimestre de 2020. Estamos estudando o tema A Importância da Palavra de Deus para o Bem-Estar do Ser Humano, comentada pelo pastor Isaqueu Mendes de Freitas. Louvamos ao Senhor nosso Deus por mais essa oportunidade que temos aqui de aprendermos juntinhos a palavra de Deus. Mas antes de iniciarmos o comentário de hoje, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, como de costume. Grande e maravilhoso Deus, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença maravilhosa para aprendermos um pouquinho mais da Tua palavra. Senhor, nós te pedimos a Tua bênção, a Tua direção. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que Tu nos ilumine os nossos corações, as nossas mentes, nos dê perfeito entendimento da Tua palavra. Abençoa, Senhor, toda a Tua igreja. Abençoa a liderança da igreja. Senhor, cura aqueles que precisam da cura da alma, da cura física. E sê Tu conosco durante todo esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amados, mais uma vez eu quero aqui agradecer pela sua companhia, pela sua participação neste canal, pedindo sempre que você deixe aqui o seu like, que você se inscreva se você ainda não é inscrito e nos ajude a divulgar este trabalho, compartilhando esse vídeo em suas redes sociais e também com outros irmãos. Você também pode colaborar com seus comentários sobre a lição aqui estudada. Não se esqueça de sempre conferir se o sininho das notificações está devidamente ativado, para que você receba de primeira mão as nossas postagens. Hoje estaremos comentando a 10ª lição desta revista e traz como título O perigo da crise emocional no exercício do poder. Os hinos da harpa cristã sugeridos para esta lição são os de número 387, 409 e 432. Você pode encontrá-los aqui mesmo em nosso canal e também nos nossos blogs revistaebd.com e hinosdaharpa.org. Acesse e confira. O textuário de hoje encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 29, o versículo 23. E assim diz a palavra do Senhor: A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A verdade aplicada de hoje nos diz que é imprescindível que cuidemos também da nossa saúde emocional e deixemos-nos ser guiados pelo Espírito Santo. Os textos de referência encontram-se em Filipenses, capítulo de número 2, os versículos 5 ao 10. E assim diz a palavra de Deus: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. O primeiro objetivo desta lição é comentar sobre a tentação por busca de poder. As lições que temos estudado nessa revista nos têm falado muito sobre o dever de cuidarmos tão bem da nossa mente como cuidamos do nosso corpo, para que haja um bom equilíbrio na vida cristã. Se as crises emocionais por si só já representam um perigo para a nossa vida pessoal, profissional e nos relacionamentos com as outras pessoas, devemos ter atenção redobrada quando as mesmas acontecem no exercício do poder, seja ele de qualquer natureza. Ter domínio sobre os outros ou exercer o poder sempre fascinou o ser humano, desde o Éden, quando Eva, iludida pela serpente, e também Adão, comeram do fruto proibido, porque desejaram ser iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal, conforme está registrado em Gênesis capítulo 3. Em toda a história da humanidade, a ideia de exercer o poder ou domínio sobre as outras pessoas tem sido atrativa, ao ponto de muitos, para consegui-lo, terem passado por cima dos valores religiosos,
éticos e morais e também por cima de pessoas, sem se importar em mentir, manipular, oprimir, corromper, prejudicar ou até mesmo matar para conseguirem seus intentos. E não pense que isso só acontece na classe política. A busca incessante pelo poder tem permeado todos os setores da existência humana. O que é mais preocupante é quando essas crises emocionais se manifestam nas pessoas que exercem o poder. Daí a importância de atentarmos para o que nos diz a palavra de Deus e levarmos uma vida guiada pelo seu Espírito Santo para termos a saúde e o equilíbrio espiritual, mental e físico tão necessários. Tópico 1. A tentação por busca de poder. O comentarista inicia esse tópico falando sobre uma das grandes tentações humanas, a busca do poder e o desejo de conquista. Ambos a qualquer preço e custo, ainda que seja passando por cima da nossa saúde emocional. Estamos rodeados de pessoas tão obcecadas pelo poder que não medem as consequências de seus atos para conseguirem ficar acima dos outros. Poderíamos citar aqui muitos exemplos, nas classes políticas, no meio legislativo, eu sei que você lembra de muitos nomes agora, no meio judiciário, militar, profissional, familiar e eclesiástico. Sim, até mesmo dentro das nossas igrejas encontramos exemplos. A própria Bíblia nos mostra exemplos de pessoas que cederam à tentação por busca de poder ou que cometeram abusos por já estarem no poder. Veja o exemplo de Davi, que sendo o rei de Israel achou-se no direito de tomar para si a mulher de Urias e depois disso matá-lo numa tentativa de esconder o seu erro, conforme está registrado em 2 Samuel 11. O que não dizer de Simão, o mago, que ofereceu dinheiro aos apóstolos para que lhe fosse dado o poder do Espírito Santo e assim pudesse continuar impressionando o povo. Está registrado em Atos 8, 9 ao 24. A busca desenfreada pelo poder é algo tão sério que parece cegar as pessoas, ao ponto de perderem até mesmo o temor a Deus, achando-se superiores a todos. Esse tipo de tentação tem marcado a sociedade atual e levado pessoas a se tornarem desumanas e capazes das mais terríveis atrocidades pela fama, pelo dinheiro, pelo domínio e o poder. A coisa fica ainda pior quando esse tipo de ambição se infiltra na igreja, fazendo com que pastores, obreiros e liderança em geral se achem superiores aos demais, percam a visão do reino de Deus e do verdadeiro chamado ministerial e passam a cometer abuso de poder que prejudica a todos os envolvidos. Por mais alta que seja a projeção ministerial de alguém, não pode esquecer que continua sendo servo de um Deus todo-poderoso, que tudo vê e que um dia prestará conta de seus atos. Não podemos esquecer que todos nós somos membros do corpo onde o Senhor Jesus Cristo é o cabeça. Efésios 4, 15 e 16. Precisamos uns dos outros e devemos nos amar e vivermos em união de acordo com a vontade do Senhor. Subtópico 1.1. Somente Deus é onipotente. O comentarista inicia esse subtópico citando as palavras do salmista Davi. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Salmo 62, versículo 11. 1 e 2 vezes significa que o reconhecimento de que o poder pertence ao Senhor precisava ficar gravado na memória do salmista. Os feitos de Deus em sua vida lhe deram a certeza de que todo o poder emana do Todo-Poderoso. E por isso louvou ao Senhor diante de todos, dizendo: Teu, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Primeiro livro das Crônicas 29, 11. Um dos atributos naturais do nosso Deus é a sua onipotência. E pelo seu infinito poder, ele pode fazer o que quiser com toda perfeição. Encontramos as provas da onipotência do nosso Deus nas obras da criação. Na sua grandeza, ele tem o senhorio e o controle de tudo, desde as profundezas da terra até as alturas dos montes.
pois é o Criador e sustentador de todo o universo. Ele criou para nós o planeta Terra na medida certa, com tudo o que precisamos para a nossa sobrevivência, numa perfeita harmonia da natureza. Todas as forças naturais, como o vento, a chuva, o terremoto, o maremoto, o trovão, o relâmpago e as estações do ano, estão sujeitas ao poder de Deus e ao mando da sua voz. Ele criou e conhece os segredos dos mais profundos mares, das reações químicas, das leis naturais e físicas até os céus. Foi Ele quem nos criou e por isso conhece a mim e a você melhor do que nós mesmos. Sabe tudo o que se passa conosco, no corpo e também na alma, e todo o controle está em suas mãos. Em Deus podemos confiar em todos os momentos da nossa vida, pois Ele tem o domínio de tudo que se passa no universo. O nosso Deus é onipotente, pois tudo pode. É onisciente, perfeito em ciência e sabedoria, e o seu conhecimento não se pode medir, conforme Isaías 40, 28. E é também onipresente, pois está em todos os lugares ao mesmo tempo. Precisamos conhecer mais do poder do nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre. Subtópico 1.2. O poder absoluto dado a Jesus. A Bíblia Sagrada nos prova a divindade do Senhor Jesus Cristo pelos atributos que Ele possui e que são inerentes a Deus Pai, como a sua onipotência. Ele é todo-poderoso porque Ele é Deus, conforme João 10, 30, Mateus 28, 18, e tem todo o poder no céu e na terra. Jesus Cristo é onipotente, por isso é Senhor dos senhores, Apocalipse 17, 14. Ele é criador, conforme João 1,3. Ele é preservador de tudo, conforme Hebreus 1,3 e Colossenses 1,17. Ele é Rei dos reis, conforme Apocalipse 1,5. É cabeça da igreja, conforme Efésios 1,22. E ressuscitou a si mesmo, conforme João 2,19. E é o nosso Salvador amado, conforme Tito 3, 4 ao 6. Nós cristãos conhecemos a grandeza e o poder do nome de Jesus, como está escrito, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9 ao 11. Jesus é Deus e há poder no seu nome. Creia nele, chame por ele nas suas horas mais difíceis, confie no seu imenso amor e no seu poder para lhe dar vitória nas situações difíceis da vida, para restabelecer os seus passos, para suprir as suas necessidades, para lhe dar outra vez a alegria de viver. Ele é o único e verdadeiro Deus. Ele veio a esse mundo como um cordeiro que foi morto para nos livrar da condenação do pecado, mas ressuscitou e em breve voltará para buscar a sua igreja com poder e grande glória e reinará para todo o sempre. Subtópico 1.3. Tentativa de ser como Deus. Sugestão de Satanás. Ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal, foi a sugestão de Satanás para Eva. E isso resultou na entrada do pecado no mundo e na queda do primeiro casal. O anseio por ser autossuficiente e independente de Deus tem feito parte da trajetória da humanidade caída, sempre em busca de poder, do domínio, longe de Deus e contrária à sua vontade, fazendo com que cometam coisas absurdas na busca desenfreada pelo poder, pela autossuficiência e para alcançar o domínio sobre as outras pessoas. Um exemplo disso hoje é o poder que muitos políticos e outras autoridades têm usado como ferramenta para fazer valer os seus próprios interesses, se corrompendo, enganando e oprimindo cada vez mais o povo. E o pior é que isso não se restringe ao meio político, mas acontece também no ambiente de trabalho, quando alguns se dão bem e se promovem às custas de outros, no meio familiar e até mesmo dentro de algumas igrejas,
na disputa por ministérios e cargos eclesiásticos. Essa mania de grandeza também foi pauta de uma discussão entre os discípulos de Cristo. Está registrado em Lucas 9, 46 ao 48. Outro momento que vale lembrarmos foi quando os discípulos, Tiago e João, pediram para assentarem-se cada um de um lado do Senhor lá na glória. Entretanto, Jesus lhes mostrou que essa não era e continua não sendo a lógica do seu evangelho, conforme lemos em Marcos 10, 35 ao 45. Se estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça, devemos evitar a qualquer custo querer ser mais do que os outros e entendermos de uma vez por todas que a vontade do Senhor expressa na sua palavra é sempre o melhor para cada um de nós. O segundo objetivo desta lição é estudar acerca do perigo da crise emocional. Tópico 2. O perigo da crise emocional. Temos estudado durante esse trimestre sobre a necessidade de termos controle das nossas emoções, o domínio próprio e o perigo das crises emocionais na vida do cristão. E veremos agora como isso atinge e prejudica as outras pessoas, quando as crises emocionais partem daqueles que lideram o povo de alguma forma. Os relatos bíblicos citados nesse tópico, de Isaías 14, 12 ao 20 e Ezequiel 28, 11 ao 19, mostram o perigo do orgulho por causa da sabedoria, da riqueza ou qualquer outro motivo na vida de qualquer pessoa, em especial naquelas que estão na liderança. Sobre a passagem bíblica de Ezequiel 28, 11 ao 19, o comentário bíblico expositivo do Antigo Testamento diz que, abre aspas, essas duas pessoas eram culpadas de grande orgulho por causa da sabedoria e de riqueza, e ambas abusaram de seus privilégios, ofendendo ao Senhor. Na verdade, o príncipe de Tiro chegou a dizer que era um deus. Contudo, invasores estrangeiros destruiriam esse príncipe, versículos 7 ao 10, enquanto o próprio Deus destruiria o rei de Tiro, versículos 16 ao 19. O príncipe é chamado de homem, versículo 2, mas o rei é chamado de querubim, ungido, versículo 14. Mais de um estudioso já identificou o príncipe de Tiro como governante da cidade, quando esta foi invadida por Nabucodonosor, considerando, porém, o rei de Tiro como Satanás, o inimigo de Deus e do povo judeu, que impeliu o príncipe e usou-o para cumprir os seus propósitos perversos. O que está em questão aqui é o orgulho, um pecado odiado por Deus, conforme Provérbios 6, 16, 17. Esse governante orgulhava-se de sua sabedoria e riqueza, Ezequiel 28, 3 ao 5, e por causa do seu orgulho, exaltava-se como um Deus. Fecha aspas. Subtópico 2.1. A síndrome em torno das lideranças. Existem pessoas que, uma vez tendo experimentado um posto de liderança, se tornam obcecadas pelo poder e procuram mantê-lo a todo custo, dando provas do seu desequilíbrio emocional por meio de suas atitudes. É importante sabermos que liderar exige equilíbrio emocional, humildade, respeito, cordialidade, empatia, entendimento de que ninguém é melhor que ninguém e que sempre precisaremos uns dos outros. Apesar do comentarista não mencionar aqui nenhum tipo específico de síndrome em torno das lideranças, ele diz nesse subtópico que enquanto a igreja está na terra, irá conviver com aqueles que têm sido dominados pela soberba e o desejo de poder para dominar e possuir. A soberba pode ser considerada o tipo de pecado mais perigoso e sutil na vida de uma pessoa e tem destruído muitos líderes, que começaram bem, mas terminaram mal. A Bíblia diz que a soberba tem origem no próprio diabo, conforme 1 Timóteo 3,6. Esse tipo de situação se manifesta quando uma pessoa começa a fazer uma obra para a glória de Deus e acaba convertendo-a em glória para si mesmo. Isso acontece muito com aquele tipo de líder individualista, orgulhoso, que possui um elevado conceito de si mesmo, achando que está acima das demais pessoas. Não gostam de ouvir os outros, acham que sabem tudo e que fazem o trabalho melhor do que os outros
e não aceita os conselhos de ninguém. Não podemos esquecer que toda autoridade nos é constituída por Deus. E se Ele nos colocou em algum cargo de liderança, seja ele ministerial ou profissional, devemos sempre manter a humildade e a dependência dele, pois a sua palavra nos adverte dizendo que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Provérbios 16, 18. Sobre esse versículo, o comentário bíblico Mateu Henry diz que, abre aspas, os que têm um espírito soberbo, que se julgam acima do que é apropriado e que olham os outros com desprezo, que com sua soberba afrontam a Deus e inquietam outras pessoas, serão abatidos, quer por arrependimento, quer por ruína. É um ato de justiça que aqueles que se exaltaram sejam abatidos. Não devemos, portanto, temer a soberba dos outros, mas temer imensamente a soberba em nós mesmos. Fecha aspas. A Bíblia relata vários casos de homens que foram à ruína por causa da soberba, como, por exemplo, Faraó, lá no Egito, Senaqueribe, Nabucodonosor, Herodes e etc. Lembrando sempre que a palavra de Deus nos diz que a humildade precede a honra. Provérbios 15, 33, a parte B do versículo. O comentário da Revista do Professor destaca, nesse subtópico, que nos dias atuais, muitos com suposta chamada utilizam do espírito de manipulação e controle para levar as pessoas a serem movidas por suas atitudes de rebelião e insubmissão. São aquelas pessoas que iludem os outros e levam consigo multidões, mas que um dia irão prestar contas diante de Deus dos seus atos, das suas atitudes e do mal que causou ao povo de Deus. Subtópico 2.2. O caso de Saul. Nos dias dos juízes, o mau testemunho dos filhos de Samuel levou o povo a perguntar o que ocorreria quando o profeta morresse. E em vez de orarem a Deus pedindo outro juiz, o povo enviou os anciãos e seus representantes para pedirem ao profeta que lhes nomeasse um rei como as outras nações. Em 1 Samuel, capítulos 10 e 11, a Bíblia relata que, embora não sendo o homem ideal, Saul foi designado por Deus e nomeado rei em atendimento ao apelo de Israel. Saul era um jovem alto, forte, bonito, saudável, bem aceito pela sociedade, aparentemente humilde, apesar da sua boa condição financeira, conforme podemos ler em 1 Samuel 10, 21 ao 23, e tinha tudo para dar certo, do ponto de vista humano. Ele foi ungido por Samuel, sendo assim consagrado pela vontade permissiva de Deus para exercer o seu reinado. Mas não demorou muito para tornar-se desobediente, deixando de cumprir aquilo que for ordenado pelo Senhor. Como consequência da sua desobediência, o Espírito Santo o deixou. 1 Samuel 13, 13 e 14. Então ele passou a ser atormentado por um espírito mau, tendo o seu coração totalmente corrompido. O exemplo de Saul, o primeiro rei de Israel, nos mostra que não basta ter uma chamada do Senhor. É preciso ter o temor e a obediência a Deus o tempo todo, pois isto certamente garantirá a presença e a orientação do seu Espírito Santo na vida e no ministério de uma pessoa. Subtópico 2.3. Características emocionais que fizeram Saul tropeçar. O relato bíblico nos mostra que o rei Saul tinha um relacionamento muito superficial com Deus e pouco comprometimento espiritual. Isso por si só já era extremamente prejudicial para a sua liderança, somando-se ainda a sua impaciência e obediência parcial ao Senhor, conforme 1 Samuel 10, 8, 13, 8 ao 14, citados aqui pela revista. Diante de uma batalha contra os filisteus, Saul descumpriu a ordem de Samuel de esperar o retorno do profeta para oferecer um sacrifício. Extremamente impaciente e querendo resolver as coisas do seu jeito e não do jeito que Deus lhe ordenara, ele mesmo sacrificou sem ter a autorização divina para fazer isso e recebeu uma dura resposta. Está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 13 e 14.
Deus havia dado a Saul a missão de livrar Israel dos amalequitas, conforme 1 Samuel 15:3. Pois aquele povo foi contrário aos israelitas quando saíram do Egito, e isso deixou Deus indignado, chegando, portanto, o momento do juízo contra aquela nação. Por isso a ordem do Senhor era para exterminar os amalequitas e tudo o que eles tinham. Mas Saul confiou na sua própria justiça e obedeceu parcialmente a Deus, ao atacar os inimigos e deixar vivo o rei e o melhor das ovelhas e do gado, achando até que poderiam ser usados nos sacrifícios a Deus. O nosso Deus não tolera o pecado da desobediência e por isso disse: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. 1 Samuel 15:11, a partir do versículo. Em várias ocasiões, Saul redefiniu as ordens do Senhor e não obedeceu totalmente. Pelo contrário, fez o que lhe pareceu melhor em vez de fazer o que Deus lhe havia ordenado. Ele foi duramente repreendido por Samuel, conforme 1 Samuel 15, 22 e 23, um dos trechos clássicos da palavra de Deus. A obediência ao Senhor precisa vir antes e acima de todas as outras coisas. Esse é o lema de quem deseja servir e agradar a Deus. A partir desse episódio começou o declínio do reinado de Saul, pois a soberba tomou conta do seu coração e já não dava ouvidos ao que Samuel dizia como conselheiro e profeta, chegando ao cúmulo de fazer um monumento em sua própria honra. 1 Samuel 15:12. O relato bíblico evidencia a falta de controle emocional de Saul em cada atitude e tomada de decisão, chegando ao ponto em que o seu desequilíbrio emocional, por ser atormentado por um espírito maligno, só era controlado com o que podemos chamar de psicoterapia ou musicoterapia feita por Davi. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. 1 Samuel 16:23. Vale lembrar que Saul também ficou indignado com o cântico das mulheres quando Davi matou o gigante Golias e passou a sentir inveja de Davi a ponto de querer matá-lo. A própria forma como Saul morreu mostra a maneira equivocada como ele viveu. Por orgulho, diante de uma iminente derrota pelo exército filisteu, ele se lançou sobre a própria espada, cometendo suicídio. 1 Samuel 31, versículos 1 ao 7. E não somente morreu, como também levou 3 dos seus filhos à morte com ele, comprometendo a sucessão da família real. A história de Saul nos mostra o quanto as nossas características emocionais podem prejudicar os nossos relacionamentos, tanto com Deus como com as pessoas que nos cercam. Lembre-se, tanto Saul como Davi tinham a unção de Deus. A diferença foi a atitude de cada um deles e a decisão de obedecer a Deus. O terceiro objetivo dessa lição é falar sobre a crise emocional e a inversão de valores. Tópico 3. A crise emocional e a inversão de valores. Atualmente, temos presenciado uma crescente inversão dos valores bíblicos, da ética e da moral cristãs, antes aprovadas pela sociedade, sendo sistematicamente substituídas por princípios imorais, corruptos e mundanos, conforme podemos ver em Isaías 5:18 ao 25 e Colossenses 2:8. Em 2 Pedro 1:3 ao 10, a palavra de Deus estabelece os princípios éticos, as virtudes e valores necessários à boa conduta dos filhos de Deus. A sociedade pós-moderna despreza os princípios bíblicos e valoriza as pessoas mais pelo ter do que pelo ser. E, infelizmente, encontramos esse tipo de situação em todos os lugares, até mesmo entre as lideranças de algumas igrejas, prejudicando o relacionamento com Deus e causando sérios prejuízos espirituais à Igreja do Senhor. Subtópico 3.1. As consequências são inevitáveis. Somos advertidos pela palavra do Senhor. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7.
Do Antigo ao Novo Testamento, encontramos vários textos que transmitem a ideia presente na lei da semeadura. Por exemplo, o rei Salomão escreveu um provérbio que transmite a lógica da lei da semeadura, quando ele diz: o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Provérbios 11, 18. O Senhor Jesus, usando desse princípio, alertou os seus discípulos contra os falsos profetas, dizendo: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Mateus 7,16. Precisamos ter muito cuidado e vigilância com o que semeamos nessa vida. Se é amor, amizade, honestidade, compaixão, o testemunho de temor a Deus, ou se temos semeado inimizades, contendas, engano, corrupção e outros males decorrentes da desobediência e falta do temor a Deus. Pois certamente chegará o dia em que colheremos aquilo que plantamos, o bem ou o mal. A revista do professor nos traz um alerta importante nesse subtópico. Por falta de conhecimento bíblico genuíno, muitos têm sua fé naufragada ao seguir preceitos de homens, sendo influenciados por seu veneno. Por isso é tão necessário buscarmos o conhecimento da palavra de Deus e permanecermos firmes na fé em Cristo. Subtópico 3.2. Os efeitos da crise emocional na liderança geram sequelas. O comentarista destaca nesse subtópico a necessidade de se deixar de lado o orgulho para se aprender a colocar em prática as verdades da palavra de Deus, tendo como exemplo Pedro, que apesar de ter suas emoções bastante afloradas, seguiu o caminho do arrependimento e foi vitorioso. Um relato bíblico interessante também encontra-se em João 13, 6 ao 10, que mostra as indagações de Pedro e respostas de Jesus durante a última ceia, pois Pedro não concordou com a ideia de Jesus lavar os seus pés. Para ele, como as demais pessoas da época, em especial as lideranças religiosas que olhavam as pessoas sob a perspectiva do poder, o gesto de Jesus era inconcebível. Sendo ele mestre, não deveria servir aos outros. Porém, o gesto de Jesus promovia a eliminação da discriminação e desigualdade entre as pessoas, mostrando que o líder também deve servir os seus liderados. A indignação de Pedro em relação à atitude de Jesus é típica de pessoas que não aceitam a ideia de servir ao próximo, como, por exemplo, aquele obreiro que foi consagrado a um cargo maior na igreja e acha que agora não pode mais ajudar em outros trabalhos. Ou mesmo aquele líder que se considera superior aos demais e sempre quer que prevaleça a sua opinião ou ideia. Tudo isso tem origem no orgulho e vem atrapalhando muitas vidas e muitos ministérios ao longo do tempo. Temos muito o que aprender com o Senhor Jesus. Subtópico 3.3. Falta de saúde e equilíbrio emocional prejudica o vocacionado. Lidar com pessoas é uma das tarefas mais espinhosas que um líder vocacionado por Deus deve aprender, e para que isso aconteça ele deve ter o fruto do Espírito e suas emoções devidamente equilibradas e controladas pelo Espírito Santo de Deus. Não há nada mais constrangedor para a Igreja do Senhor do que o mau testemunho de líderes que escandalizam a obra de Deus. E são maus exemplos também no meio familiar. Como diz o comentarista, sem equilíbrio e temperança, as credenciais do obreiro para nada servirão. Se suas ações em casa não demonstram isto, está reprovado. É por isso que em 2 Timóteo 3:1-5, o apóstolo Paulo nos alerta sobre a necessidade de manejar bem a palavra de Deus, para sabermos lidar com a decadência moral e espiritual das pessoas nos últimos dias, onde predomina o egocentrismo, irreverência a Deus e a sua palavra, o orgulho e a perda de valores éticos e morais de uma forma geral. Devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para não sermos atingidos pelos dardos inflamados do maligno e continuarmos firmes na presença do Senhor e renovados pela ação do seu Santo Espírito em nossas vidas, tirando todo impedimento e nos trazendo verdadeira renovação espiritual.
uma coisa que o líder não pode esquecer de forma alguma é que a capacidade de liderar nos é dada por Deus, mas preparar para a liderança, isso é um dever de todo aquele que está liderando, para evitar qualquer tipo de desequilíbrio, principalmente na Igreja do Senhor Jesus, conforme está escrito em 1 Pedro 5:2. Outra coisa que nós temos que lembrar: Deus não estabeleceu a liderança da igreja para ser servida, mas para servir. Deus não tolera nenhum tipo de abuso de autoridade ou espiritual contra a sua igreja. Todo líder deve saber disso. Assim como os bons líderes receberão do Senhor a sua recompensa, aqueles que procedem de forma errada para com o povo de Deus também receberão a sua punição, pois prestarão contas de tudo o que fizeram aqui um dia. Uma coisa que não podemos esquecer de jeito nenhum, principalmente aqueles que estão na liderança: a igreja não é sua, é do Senhor Jesus. Para concluir, a relação entre poder e saúde emocional merece atenção especial. A receita contra isso é a dependência da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É pensar com moderação acerca de si mesmo, viver uma vida em paz e não se deixar levar pelo orgulho e pela tentação do poder. Convidamos você, meu irmão ou irmã em Cristo, a visitar agora o blog revistaebd.com para baixar ali os slides referentes a esta lição. Também ouvir os 3 hinos da harpa cristã que foram sugeridos aqui pela revista e acessar os demais comentários. O nosso blog hinosdaharpa.org também aguarda a sua visita. Você encontrará ali os hinos da nossa harpa cristã, com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Os links de acesso estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Mais uma vez, agradeço pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se aqui no nosso canal, deixando aqui o seu like para que possamos subir de relevância no YouTube. Também o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho. Compartilhe esse vídeo com outros irmãos e também nas suas redes sociais, se possível. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando grandemente. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.